Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Vamos lá ao texto bíblico? Diz assim a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Suplicamos a direção absoluta do teu Espírito Santo, que tu fales ao coração de todos nós que estamos aqui, de cada um, para que sejamos profundamente impactados pela palavra do Senhor. Oh meu Deus, fala porque os teus servos ouvem a tua voz. Que tenhamos nessa noite todo discernimento sobre tudo aquilo que o Senhor deseja nos mostrar e nos falar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Com a permissão do Senhor, eu quero falar com vocês sobre a verdadeira adoração, elementos bíblicos da verdadeira adoração. Esse texto já preguei nele pelo menos umas 3 vezes, mas eu prometo que não vai ser comida requentada, porque tem sempre riquezas exponenciais extraordinárias de Deus para o nosso coração. Esse texto ele nos deixa claro uma lição muito interessante, que o primeiro homicídio que aconteceu na face da terra, que a Bíblia nos dá o registro, ele aconteceu em um culto que foi feito de qualquer jeito. Um culto apresentado e oferecido a Deus de qualquer maneira, ele gerou o primeiro homicídio que a Bíblia relata. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito impactante e merece a nossa máxima atenção, porque nós corremos o risco de estarmos banalizando aquilo que é tão puro, aquilo que é tão santo, aquilo que é tão sagrado, aquilo que move o coração do Senhor. Nós não podemos nos acostumar e achar que porque cremos em Deus, porque entendemos que já tomamos uma decisão diante de Deus, que já o recebemos em nossa vida, em nosso coração, que pertencemos a Ele, nós não podemos achar que por conta disso, nós temos o direito de fazermos o que bem quisermos, o que der na nossa telha, porque Deus não aceita. E esse texto ele está deixando claro para nós isso. Deus não é obrigado a aceitar aquilo que lhe dermos de qualquer maneira, porque Ele tem os seus critérios, Ele tem os seus crivos, Ele tem as suas peneiras, Ele tem os seus filtros, e Ele não vai receber qualquer tipo de culto, qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de adoração. Me lembro de um programa que passava na TV aberta, aqueles famosos que passavam na madrugada. Eu acho que era mais gente piadista, mandando mensagem, perguntando assim: e se for um dinheiro de uma prostituta, fruto de um programa, vocês recebem? E aí a pessoa, o líder religioso, deu a resposta dele. Mas imagine que fosse uma pergunta sincera, está fazendo para um líder. Mas essa é uma pergunta que você deve fazer para Deus.
o tipo de oferta, o tipo de adoração, o tipo de louvor que você tem oferecido para Deus, vem do fundo do seu coração, vem da sinceridade e está de acordo com aquilo que Deus exige e com aquilo que Deus espera de nós. Eu falei esses dias para a igreja, não me lembro em qual culto, mas eu falei sobre a experiência de um pastor conhecido e amigo, o pastor Valmir Andrade, que é pastor da Cibapa, que é a maior igreja batista do Tocantins. E ele contou a experiência que era missionário de missões mundiais e estava fazendo promoção missionária no Brasil e foi deslocado para ir para Palmas, Tocantins, capital mais nova do Brasil. E ele foi fazer promoção missionária nas igrejas batistas e chegou na segunda igreja batista de Palmas. Ele falou esse testemunho público. Aí chegou na segunda igreja batista de Palmas, estava sem pastor, estava em sucessão pastoral, e aí foi pregar pela manhã, fazer promoção missionária. Aí de repente ele subiu ao púlpito, abriu a Bíblia e disse assim: irmãos, abram suas Bíblias agora no livro tal. Nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Ele ia começar a pregar. Quando ele falou aquilo, alguém no meio do auditório abriu um jornal, como se fosse assim, Correio Brasiliense, Folha do Tocantins, e começou a ler. Na hora do culto, no momento da celebração. Ele disse que aquilo, pastor Valmir, aquilo gerou uma perturbação tão forte em seu coração, tão forte. Ele se sentiu tão constrangido com aquilo, e aquilo o deixou tão impactado, que ele disse assim: meu Deus do céu, eu fiquei com raiva, mas agora eu fiquei com pena dessa igreja. Qual será o nível espiritual de uma pessoa como essa, que vem para um culto a Deus, de adoração a Deus, e na hora, a pessoa abre um jornal para ler notícias, na hora do culto, e se a carapuça servir, que caia. Quanta gente que na hora do culto está vendo futebol, resultado de futebol, WhatsApp, notícia, 1 milhão de coisas. Isso é ridículo e é vergonhoso, porque nós estamos profanando um dos poucos instantes e farelo de tempo da semana que nós temos para adorar a Deus, e a gente não consegue se aquietar. Será que a gente vai ter que botar, talvez nas igrejas, bloqueador de internet, igual tem em presídio, para ver se conseguem ficar? Pastor, porque eu sou multifocal. Não, o seu problema é um problema de culto. É um problema de adoração. É que você acha que Deus, ele está dormindo e que ele não se importa, mas ele se importa. Porque você tem aqui, não é alguém que sonegou para Deus oferta, mas é alguém que deu para Deus oferta de qualquer jeito. Uma oferta mequetrefe, uma oferta imunda, uma oferta nojenta, porque ela era tirada de um coração carnal, de um coração meramente humano, de um coração idólatra. Porque o nosso coração é assim. João Calvino que diz que o coração humano é fábrica de ídolos, e nós somos assim. Nós temos a tendência de achar que Deus é obrigado a receber de nós qualquer coisa, e não é. Então aquela experiência do pastor me marcou muito, porque eu fui me lembrar que aquilo pode ser mais comum do que a gente imagina. Como é que a gente tem encarado os nossos momentos de devoção, os nossos momentos de adoração a Deus, os nossos momentos de consagração ao Senhor nosso Deus? O que o culto, o que a adoração representam para nós? Você tem um Abraão nos ensinando um conceito avançadíssimo de adoração no Antigo Testamento. Ele por muito tempo deseja ter filho, não consegue ter. Quando tem o seu primeiro filho, Deus o prova. Deus diz assim: eu quero o seu Isaque, eu quero que você sacrifique o seu filho a mim. Vá até o monte tal e sacrifique o seu filho a mim. Ele sai com seus empregados, os animais, bota os animais em cima, o material em cima dos animais, leva. Quando chega na beira de um monte, o texto descreve literalmente isso. Ele fala para os empregados: agora vocês fiquem aqui, eu vou subir com o meu filho. Depois de termos adorado a Deus, nós desceremos. Sabe como é que ele ia adorar a Deus? Oferecendo seu filho em sacrifício a Deus. Esse é um exemplo bíblico de adoração. A gente confunde tudo. A gente pensa que adoração é cantação. Vai chegar o momento de adoração. A adoração começa em sua casa. Você já tem que vir no prelúdio de sua casa. Você tem que vir no preparo espiritual de sua casa. Às vezes a gente chega aqui encharcado de futebol, encharcado de notícia, encharcado de farra, com a alma gordurosa, cheia de exageros, de excessos. E a gente espera que haja um milagre na celebração como essa. Como, gente, que vai acontecer isso? Se altares já foram despedaçados e estão juntando teia de aranha, pó, poeira, porque não tem coragem. Famílias pensam em tudo, às vezes mesa posta, luxo, requinte, de alto a baixo, mas não pensam em um altar de adoração para sua casa. Momentos de comunhão com Deus. Acho lindo. Nossa filha Luísa não dorme sem pedir oração.
Ela pode estar caindo de sono, ela chega em mim, na mãe, por favor, ora por mim que eu já vou dormir, por favor, ora por mim que eu já vou dormir, ora por mim para eu ter bons sonhos, bota a mão na cabeça, oh meu Deus, abençoa. Um dia eu fiz uma oração e ela achou fraca. Aí ela disse assim, mamãe, ora por mim. A oração do meu pai foi fraca. Aí a meu coroa, uma oração zona assim, meio pentecostal, ela, agora eu vou dormir em paz, agora eu durmo em paz. Cria em sua casa uma atmosfera do céu. Restabelece, reconstrói na sua casa uma atmosfera de adoração a Deus, em nome de Jesus Cristo. Para que seus vizinhos, para que seus filhos saibam que aquela casa é casa de crente, que ama Jesus Cristo. Traz para a sua casa a atmosfera do céu, faz o que está ao seu alcance, monta o ambiente para adoração ao Senhor, bota louvor na sua casa, leia a Bíblia, compartilhe, faça momentos devocionais, leve sua família. Eu achei tão lindo, eu quis bater foto, mas não queria chamar a atenção de Luísa, dormindo no colinho da Milka aqui na vigília. Eu disse, a base vem forte, as nossas filhas terão a mesma fé dos seus pais, porque é isso que a gente quer para eles. Vem, vai dormindo. E foi assim que o pai de Milka ensinou. Eu estou morrendo de sono, dorme na igreja. Eu estou doente, vamos para a igreja e ora para ser curado. É isso que a gente tem que fazer. Que os nossos filhos vejam em nós essa empolgação. Pastorei no Pará e eu ficava incomodadíssimo com isso. Por quê? Porque o dia dos jogos era no domingo, mas teve um tempo que era sábado. Mas eles perceberam, os grandes empresários do futebol, que podia botar no dia e no horário de culto, que o pessoal ia, porque ali tinha um Deus que falava mais fundo ao coração do que o grande Deus. Porque na igreja você tem que montar um ambiente bom, confortável, deixar tudo limpinho, tudo impecável, no seu devido lugar. Na arquibancada o cara paga caro para sentar no concreto. E ele vibra, e levanta a mão, e ele grita, e veste a camisa, e faz o que tem que fazer. Pastor, o senhor é contra futebol? Não sou, tem a camisa do Flamengo e Paysandu. Mas não pergunte quem é o time, que eu não sei dizer. Mas pelo menos o protocolo dizia assim, eu sou, entendeu? Mas é para falar, irmão, sobre os valores. A gente está invertendo. Por que a gente está invertendo? Aí eu via isso. Eu vi os pais desde cedo lá, catequizando os seus filhos. Primeira coisa que dava, a criança nem nascia, já tinha todo um enxovalzinho. Já tinha meia, tinha meião, tinha roupinha, tinha laço, tinha isso, tinha aquilo. Nasceram o prazer da pessoa. Muitos tinham aquela alegria, eu vou dar uma Bíblia. Hoje eu dou um uniforme de futebol. Não tem problema você dar, mas você está entendendo os valores que nós estamos repassando? Irmãos, todo dia do ano chove em Belém. Podia estar chovendo, a pessoa não faltava aquele jogo. Ela ia. Quem já foi em estádio sabe a complexidade que é. Se você quiser ir a um banheiro, se você quiser tomar uma água, é tudo muito complexo. Mas as pessoas vão. Por quê? Porque aquilo é prioridade. E aquilo me incomodava muito. De púlpito eu falava com muita dureza. Isso que não é novidade para quem foi minha ovelha lá. Vocês estão erguendo um altar de adoração a um Deus que não é o verdadeiro Deus. E o Papai do Céu vai pedir contas a vocês por conta disso que vocês estão fazendo. O que nós estamos fazendo com os conceitos de adoração em nossa vida? O Senhor para nós é prioridade. Quando nós pensamos nos momentos de celebração que nós temos, por exemplo, na semana, são pouquíssimos. Nós temos aqui praticamente o domingo. E esse mês, irmãos, quanta gente que é praticamente assim, se não aparecer nada, eu vou. Bota como prioridade na sua vida. Bota como prioridade buscar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus. Crave na sua agenda momentos de intimidade com Deus, momentos para você orar e não negocie aquilo por nada nessa terra. Senão você nunca vai crescer, vai ser para sempre um pigmeu, vai ser um anãozinho espiritual, porque não tem coragem de romper com as amarras espirituais, aquilo que trava seu crescimento. A gente vive numa era terrível, que ela é contaminada pela obsessão de entretenimento. Pesquisa depois no YouTube, John Piper, entretenimento, ele vai falar sobre isso aí. Isso virou, irmãos, uma busca incessante, frenética, compulsiva, a gente não tem mais freio. A nossa alma, a gente não consegue ter esse momento de parar, porque nós estamos quase que numa dependência química, precisando o tempo todo de motivações, motivadores externos, porque não conseguimos mais parar diante de Deus, adorar a Deus, celebrar a Deus. Nós saímos para 10 dias de férias, e Milka quis ficar até zangada comigo, porque eu preenchi a agenda com igreja. Aí fui na Cibapa, fui na PIB de Palmas e disse, minha filha, eu amo demais isso aqui, me perdoa. Eu quero ir, quero aprender coisa nova, mas eu quero louvar a Deus com os meus irmãos, porque isso aqui é gostoso demais para a alma da gente. E nossas filhas vão aprendendo isso. E a nossa família vai aprendendo isso, e esses valores não se perdem
Então fica mais do que uma frase de efeito, mas é uma convicção e uma semeadura que está sendo feita quando a gente diz assim: os nossos filhos terão a mesma fé dos seus pais. No Antigo Testamento, o sacrifício era feito no altar, então se trazia um cabrito, por exemplo, perfeito, sem doença, sem enfermidade, cevado, ele era degolado no altar e ele ficava ali. Quando você entra no Novo Testamento, depois de Cristo, isso é remasterizado, isso é atualizado, aperta-se o F5 e o apóstolo Paulo ele explica qual é o novo conceito. Ele diz assim: vocês devem apresentar-se a Deus, apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, porque o sacrifício do Antigo Testamento era um sacrifício morto. Ele estava no altar, ele era sacrificado ali, ele ficava. Vocês são um sacrifício vivo. Vocês têm um encontro no altar da salvação com Cristo, mas o sacrifício vivo, ele não fica mais no altar, ele sai correndo do altar, porque ele vai para a vida, e assim somos nós. O conceito foi então atualizado nesse sentido, o sacrifício ele não fica mais no altar. Eu não adoro a Deus, não é só no altar, não é só no templo, mas o sacrifício é vivo, ele está aqui e ele sai, porque é lá fora que ele vai mostrar que ele realmente conheceu a Jesus Cristo, que ele realmente foi impactado pelo poder do Evangelho, que ele realmente foi impactado pela bênção de receber a Jesus no seu coração e o Espírito Santo para transformar a sua vida e sua alma. Se isso não acontecer, a nossa salvação deverá ser questionada. A gente tem que botar as barbas de molho para saber se realmente fomos salvos pelo Senhor. A gente tem que fazer a fé valer a pena. Os dados do IBGE, da última pesquisa, estão vindo interessantíssimos. Então, os grandes jornais do Brasil fizeram questão de avacalhar, né? Aí pegaram essa semana aí, e você deve ter percebido, ter visto essa notícia. O Brasil tem mais igreja do que o quê? Do que escolas e do que unidades de saúde, tipo isso aí. Mas não foi por acaso que eles passaram essa informação, mas foi para dizer mais ou menos assim: olha só, nós temos no Brasil mais igreja do que escolas e do que unidades de saúde. Isso está representando o que para o Brasil? Isso está significando o que em termos práticos? De avanços, de melhorias. Eu mencionei em alguma mensagem aqui, não me lembro quando, que um dos primeiros estados do Brasil, parece que virá a média ali de evangélico, em que mais de 50% da população era evangélica, foi exatamente Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, coincidência ou não, é um dos poucos estados do Brasil que 5 dos últimos governadores foram presos por corrupção. É um dos estados que tem de crime organizado avançadíssimo, há poderosas milícias, há corrupção em vários níveis, e a ponto de dizer 5 chefes do executivo, inclusive um que era presbiteriano, presos por corrupção. Não é esse tipo de adorador que vai mudar a terra. Não é. Por isso que a gente não vai na onda do evangelicalismo brasileiro, porque a gente sabe muito bem onde é que isso aí começa e como é que termina. Porque nós cremos que a transformação verdadeira começa no coração. E a partir da transformação do coração, ela começa a irradiar para alcançar as dimensões em que nós estamos. Você sabe que você é um verdadeiro adorador quando quem está convivendo com você atesta que você é um verdadeiro adorador. Quando sua mulher confirma que eu sou casada com um santo homem de Deus. O seu marido vai dizer: eu sou casado com uma santa mulher de Deus. Meus filhos são os príncipes, as princesas de Jesus Cristo. Minha mãe é uma mulher santa. Ou dizer como a filha do pastor Rousseau Shedd: eu só sei que meu pai peca porque a Bíblia diz que ele peca, porque eu nunca vi meu pai pecar. Quando isso acontecer, quando você puder andar nessa cidade aqui de cabeça erguida, sabendo que você pode olhar nos olhos de qualquer mulher, porque nenhuma delas vai poder dizer assim: ele se insinuou para mim, esse canalha. Ele se jogou para o meu lado, mandou conversinhas para tentar me ludibriar, me seduzir. Quando a nossa integridade, irmãos, começar a gerar frutos espirituais, porque o Espírito Santo gera frutos. E é esse tipo de adorador que nós estamos precisando. Não adorador dos dentes para fora, não adorador da boca para fora, mas adorador de todo o seu coração. Gente que faz a fé
valer a pena. Agora vamos para o texto, né? Porque senão não faz sentido. Caim ofereceu uma oferta de qualquer jeito, e foi por isso que Deus não a aceitou. Irmãos, quando alguém está no mau caminho, no mau intento, na má intenção, é muito difícil você tirar aquilo do coração. Porque quem conversou com Caim não foi Abel, não foi Adão, não foi Eva, não foi Moisés, não foi Jeremias, não foi o apóstolo Paulo, foi o próprio Deus. O próprio Deus, antes daquele homicídio, Deus o chama à retranca. Deus, que sabe fazer a ressonância espiritual da nossa alma, sabia o câncer mortal que estava naquela alma, o veneno que estava sufocando e engasgando aquele homem. Deus o chama à retranca e Deus tem esse diálogo com ele, que está descrito nos versículos 6 e 7. Vamos ler aqui, versículos 6 e 7. Olha o diálogo de Deus com Caim. Passa ou não passa aqui? Pode deixar o texto preparado que eu vou usar. Caim, vamos lá, 6 e 7. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Por que você está com essa cara amarrada? Por que você está tão azedo? Por que você está com esse ranço na sua fala, nas suas intenções, nas suas exigências? Por que você está assim, irmãos? O coração, a face, ela reflete o que o nosso coração está passando. Quando você está perto de uma pessoa que só consegue resmungar, só consegue lamuriar, só consegue praguejar, só consegue reclamar, aquele coração está doente, aquele coração está intoxicado. A Bíblia diz que a boca só fala do que está cheio o coração. E eu acho que o Caim era muito parecido comigo, porque tem gente que é assim meio fleumático, que as reações são disfarçáveis. Se está muito feliz, está muito triste. Eu não consigo. Se eu estiver triste, você vai ver na hora, na lata. Está estampado aqui na cara. E o Caim era mais ou menos assim também. Está feliz ou triste, ele, além de estar com o coração engasgando-lhe de veneno, de mágoa, de amargura, de inveja, de ciúme, aquilo transpareceu para o seu rosto. E Deus diz para ele: Por que você anda irritado? E por que você está com essa cara fechada? O problema dele era um problema espiritual, mas ele achava que o problema era o problema com seu irmão. Então tem gente que paga o pato por causa dos nossos desequilíbrios e desajustes espirituais. Se você não se ajustar com Deus, você é uma pessoa que tem todo o potencial de sequelar seu marido, sua esposa, seus filhos, os membros da sua igreja, os seus líderes, os seus colegas de trabalho e todas as pessoas com quem você tiver contato na sua vida e na sua existência. O problema dele era um problema primordial com Deus. Foi Deus que rejeitou a sua oferta. Foi Deus que rejeitou a sua oferta, e é o que o texto diz. Versículo 3. Aconteceu que no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Nós temos aqui duas coisas distintas. Nós temos Caim e a oferta, e temos Abel e a oferta. Toda vez que você for diante do Senhor, lembre-se disso. Não é simplesmente a oferta que você está dando. Deus não é corrompível, corruptível. Não é. Deus não é subornável. Primeiro Deus recebe o homem, Abel, Caim. Depois Deus recebe a oferta. Primeiro Deus olha para o nosso coração. A intenção do nosso coração pesa muito, é importante. Antes de qualquer coisa que pudermos dar para Deus, oferecermos a Deus, é importante que saibamos que Ele quer a nossa vida. A nossa vida, porque tudo que nós nos esforçarmos para dar para Deus, Deus já tem infinitamente mais.
E é exatamente essa compreensão que nós temos. A gente não tem como barganhar com um Deus que não precisa de nada, porque tudo Deus já tem. Então você tem um homem que oferece uma oferta para Deus. São ofertas diferentes. Aqui tem explicação de todo jeito para esse tipo de oferta que eles deram. Porque uma dizia respeito à oferta animal, e a oferta animal ela vai ter um paralelo com os elementos de propiciação, de sacrifício. Não tem nada a ver, na minha opinião, isso aqui. Não tem absolutamente nada a ver. É mais ou menos assim, uma leitura simples mesmo do texto, de você olhar e entender que teve aquele grande esforço. O esforço do lavrador é muito grande. O esforço do pecuarista é muito grande. Mas eu penso que o do lavrador é maior. Porque o gado está ali, faça chuva ou faça sol, se ele estiver comendo, ele vai procriar, ele vai produzir, vai para frente. O lavrador depende de tudo. Ele depende do sol, ele depende da chuva, ele depende do defensivo agrícola, às vezes, ele depende de arar a terra, de capinar a terra, de abrir o solo, enfim, é muito mais complexo. Eu penso que ele tem um homem que já está exausto e está talvez se sentindo até injustiçado. Eu já estou dando demais, eu já estou oferecendo demais. Então a obrigação de Deus é aceitar. Deus não é obrigado a nada. Tudo aquilo que nós oferecermos para o Senhor é um privilégio nosso de darmos e oferecermos ao nosso Deus. Porque se temos o que temos é porque Deus nos está dando e tudo isso é um privilégio. Aí chega e oferece para o Senhor. Pastor, qualquer oferta Deus vai receber? Deus não recebe qualquer oferta. Você pode fazer o espetáculo que for diante dos homens, mas Deus é aquele que olha uma pessoa muito endinheirada e uma viuvinha pobre e faz questão de destacar. A oferta dessa mulher eu recebi com alegria, porque essa mulher deu aquilo que lhe era tão importante para o seu coração. Agora aquilo que é uma oferta de vaidade, para se mostrar, para se aparecer, para se evidenciar, melhor que fique para você, porque isso aqui não tem impacto nenhum diante do coração de Deus. Essa é uma das áreas, irmãos, mais difíceis da nossa vida. É de nós reconhecermos que tudo que nós temos e somos vem do Senhor. O que nós temos? Nada. O que nós somos? Nada. Como foi que nós chegamos aqui? A Bíblia descreve. Nós chegamos nus a esse mundo e é assim que nós vamos sair. No sentido de que seremos sepultados e as nossas roupas serão carcomidas pela terra, pelo tempo, não vai sobrar nada, nem um fiapo sequer. Muita gente que foi luz nessa terra hoje não tem mais nem o pó dos ossos. E tudo isso fica para trás. Do pó saímos, diz a Bíblia, e ao pó voltaremos. Por que a gente se apega tanto com as coisas dessa terra? Se tudo isso é tão efêmero, se tudo isso é uma fumacinha, é passageiro, e vai ficar para trás. Por que a gente não entende isso? Mas essa sanha, essa sede nossa de ganhar, conquistar, construir, e a gente não vê que isso aqui foi o que derrubou um monte de gente. Eu estava lembrando com Milka ontem, quando a gente foi se deitar, sobre o profeta de Deus, o profeta Elias, que ele vai e quando Deus o chama para a sua vocação, ele ateia fogo nos seus carros de boi e ele deixa tudo aquilo para trás porque ele quer ser um homem desprendido para servir a Deus, para servir ao Senhor, com tudo aquilo que ele tem, com tudo aquilo que ele é. Porque senão, irmãos, a gente se confunde. É tanto quando se fala hoje no Brasil, eu digo em qualquer lugar que sou pastor, tem que passar meia hora explicando, eu sou pastor, eu não sou ladrão não, gente, eu dou meio palavra para vocês, eu não sou ladrão, eu sou um pastor, eu tô arranjado na vida, que eu arrumei 2 ofícios, advogado e pastor, aí pronto, aí acabou. Aí eu estou queimado onde vou mesmo. Mas eu sempre digo assim, eu cresci dentro de um lar e com marcas muito fortes. Eu ouvia, desde que era criança, minha mãe dizia assim: se for para um filho meu ser ladrão, eu prefiro que Deus tire a vida. Isso ficou muito forte no meu coração. Aí, quando eu me tornei pastor, começou aquela onda muito forte de se assimilar que pastor era ladrão, que igreja evangélica roubava dinheiro, que a boca dos pastores ficava, parece que estava espumando, pedindo dinheiro. Eu disse, meu Deus do céu, eu tenho pavor disso aqui, Eu quase abri mão de ser pastor, porque eu não sabia se eu teria condições psicológicas de lidar com aquilo ali, quanto que aquilo era marcante para o meu coração, mesmo que injustamente alguém considerasse assim, está aqui por dinheiro, está aqui por proveito. Não é. Entendeu? Então, assim, porque isso que é muito arriscado, irmãos. Então, quando você vê, por exemplo, adoradores, quando você pensa em adoradores no Brasil, que absolutamente tudo o que passa na boca e na cabeça deles diz respeito a um oportunismo, para tentar adquirir das pessoas o que elas têm. Olham para ovelhas. Então, quanto pastor, sem juízo que tem por aí, que às vezes olha para a ovelha como se fosse um dízimo a mais e força de trabalho para a igreja. Todo mundo que vem para a PIB aqui sabe a luta que é para se tornar membro aqui, porque você vai para uma classe de integração, conversa comigo, passa por outra conversa, você pergunta, é isso mesmo que você quer, é isso mesmo que você quer? E algumas pessoas se surpreendem, porque a gente atende várias pessoas, né? Quem pastoreia numa cidade como Braslândia, que é uma cidade com ritmo de interior, além da ovelha, você pastoreia a família da ovelha.
no sepultamento, nos aconselhamentos e tudo mais, e eu acho isso o máximo e eu amo demais fazer isso aqui. Então, às vezes eu converso com pessoas que vêm por indicação. Olha, o pastor me ajudou, conversa com o pastor, a pessoa vem, conversa comigo, e aí conversa tal, e ela fica meio que esperando eu dizer assim, agora você vai me pagar, você vai vir ser membro aqui da igreja. Digo assim, Deus te abençoe. Só isso, só isso. E depois chega para mim a conversa, olha pastor, a pessoa ficou muito impactada, porque você acompanhou a pessoa num momento tão difícil, e ajudou, e caminhou, e orou, e abençoou, e visitou, e você não pediu nada em troca, você sequer pediu que a pessoa viesse ser membro da sua igreja. As ovelhas de Jesus que pertencem a esse rebanho, todas elas o Senhor vai chamar, e elas virão. Mas não precisa disso. Tudo isso aqui é para o reino, meus irmãos. Se você não tiver essa noção, você se torna um adorador desqualificado. Caim se tornou um adorador desqualificado. E porque foi um adorador desqualificado, o primeiro culto, o culto feito de qualquer jeito, ele resultou em um homicídio. Quanta igreja, irmãos, que passa por severas divisões, exatamente porque às vezes os corações estão adoecidos. Eu passei um videozinho aqui na vigília de oração, podia até ter separado para hoje, e ele falava exatamente sobre isso, sobre a restauração. O pastor Peragini falando na PIB de Curitiba, como é que foi o processo de restauração, de cura daquela igreja, quando eles começaram a trabalhar o coração daqueles adoradores, quando eles percebiam um espírito muito forte de crítica, um espírito muito forte de murmuração, e quase sempre por trás daquilo ali eles tentavam camuflar, não, mas isso aqui é pensando no bem da igreja, é pensando na probidade, é pensando que tudo vá muito bem, mas por trás daquilo às vezes tinha um coração adoecido. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter muito cuidado com inveja, nós temos que ter muito cuidado com ciúme. Às vezes o ciúme é o ciúme que você tem de alguém, por exemplo, você gosta muito de uma pessoa, a ver se aproximando de outro, você sente ciúme. Às vezes a inveja é o desejo de destruir a outra pessoa, porque você não pode ter o que ela tem e nem pode ser o que ela é, então você intenta destruí-la. Cuidado, irmãos, a coisa é tão séria que na filosofia popular se diz assim, não cante sua felicidade muito alto, porque a inveja tem sono leve, e por conta disso muita gente fica enclausurada, porque tem medo de se expor. O que ninguém sabe, ninguém estraga, é o que muita gente diz. Então, prefiro não mostrar, não compartilhar. Então, nós vamos corrompendo muitos valores bíblicos, exatamente por vivermos nesse mundo cada vez mais delicado. Às vezes, nos próprios ambientes de igreja, acontece isso. Uma igreja está desenvolvendo melhor, aí outra igreja não está desenvolvendo tão bem. Os próprios pastores dizem assim, mas também daquele jeito qualquer um cresce, qualquer um desenvolve. Achei bonito, o diretor do seminário ligou essa semana e disse, pastor, eu quero dizer uma palavra. Aonde se vai em Brasília, se ouve falar bem da PIB de Braslândia, do que Deus tem feito no meio de vocês. Fiquei emocionado com aquilo e feliz. Ele não precisava ter dito aquilo, ele poderia simplesmente ter ficado, mas daquele jeito ele também é a única igreja batista na cidade da CBB, então tem que ser forte. Não, entendeu? Então assim, cuidado com o seu coração. A Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as grandes saídas para a vida. O homicídio começa no coração. Coração, a Bíblia fala se referindo a pensamentos, cabeça. Os adultérios começam no coração. Os assassinatos no coração. Corrupção começa no coração. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Porque dele procedem as saídas para a vida. É preciso que saibamos, irmãos, nosso lugar. Até mesmo dentro de igrejas, de ministérios, é preciso saber que nós não somos insubstituíveis, todos nós somos substituíveis sim. Se eu tombar aqui e morrer, daqui uma semana a igreja vai obrigatoriamente, tem que fazer isso mesmo, começar outro processo de sucessão pastoral. Qualquer líder em qualquer área que está aqui, todos nós somos substituíveis, a gente não pode se apegar demais às coisas. Quando a gente pensa em ministério pastoral, dois pastores que eu admiro muito, um já faleceu, o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, ele dizia assim, o pastor não pode ter ministério muito longo, porque senão ele se acha dono da igreja. Aí o outro que eu admiro muito já diz assim, pastor não pode ter ministério curto, senão não dá tempo de plantar e colher. Eu digo, rapaz, e agora? Vou ter que ter um ministério de metade de tempo, no meio ali, equilibrado. Mas é isso, irmãos, a realidade humana é muito complexa, e nós temos que ter cuidado em relação a todas essas coisas. Então aprenda, por exemplo, a não desmerecer as pessoas. Quando alguém chegar te contando uma vitória, não precisa dizer, mas isso aqui também aconteceu comigo e o dobro. Não, ouça. Celebre, festeje, parabenize. Tem um filósofo aí, Leandro Carnal, ele disse assim, você quer saber se uma pessoa gosta mesmo de você?
chegue para ela e faça um teste. Chegue para ela e diga assim: eu nunca estive tão bem, eu nunca tive tanto dinheiro, eu nunca fui tão feliz no amor, eu nunca fui... Aí fale um monte de vantagem. E olhe imediatamente para o semblante da pessoa, para ver como é que ela reage. Porque se for uma pessoa invejosa, ela vai ficar desconcertada. Às vezes, o músculo da cara vai tremer. Sem graça, aquele sorriso pálido e amarelado de quem... Ah, que legal, né? Parabéns, parabéns. Mas por dentro, assim, por que ele? Por que não eu? Por que não meus filhos? Por que não a minha esposa? Por que não meu marido? Por que não? Por que não eu? Entendeu? Cuidado. Porque um culto feito de qualquer jeito terminou em um homicídio. O primeiro que está registrado aqui na palavra do Senhor. Irmãos, o ponto que eu falei para vocês, isso aqui é tão importante. Quando você vai no capítulo 3, você vê um inimigo externo. Você vê o próprio diabo incorporado na serpente, atacando e vencendo Adão e Eva. No capítulo 4, o inimigo está dentro. Cuidado com o seu coração. Porque esse inimigo aí, se você não lutar para subjugá-lo, o que o texto está dizendo é que nós temos o poder sim, de subjugar os nossos sentimentos, de botar na coleira, de segurar no cabresto, de dizer: te comporta, homem, te põe no teu lugar, mulher. Olha o que você está fazendo, você não está enxergando o que você está fazendo. Deus conversou com Caim, e olha que diálogo interessante. Versículo 6. Então o Senhor Deus disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Em outra tradução é mais ou menos assim: o pecado jaz à porta, ele tenta te dominar, mas você precisa resistir. O pecado está batendo na porta, mas você tem que subjugá-lo. Você tem que subjugá-lo. Nós temos, irmãos, uma capacidade gigante, em alguns momentos, de autopastoreio, no sentido de automotivação. Você fala como o salmista diz para a alma: por que estás abatido, a minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Mas nós também podemos exortar a nossa alma. Por que você está se comportando assim? Por que você não está conseguindo vibrar com as vitórias dos outros? Por que você não consegue vibrar quando alguém assume postos que eram seus? Por que você não consegue vibrar quando alguém está indo de bem a melhor enquanto você está indo de mal a pior? Por que você está assim? Será que a reação de Caim teria sido diferente se Deus igualmente tivesse rejeitado a oferta de Abel? Será que o problema dele é o problema que se diz que é o problema do brasileiro? Não importa se a gente está mal, contanto que o nosso vizinho não esteja melhor do que a gente. E muita gente é assim, a gente se endivida para mostrar que tem uma condição melhor para um vizinho, que tem um carro melhor. Você comprou uma Hilux, eu estou comprando aqui um SW4. Você comprou uma motinha Bis, eu comprei uma CG Titan. Cuidado com o seu coração. Cuidado. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Vamos voar aí agora, para a gente fechar a mensagem. Versículo 10. E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Antes que eu me esqueça, um ponto muito importante aqui dessa mensagem é que o nosso pecado, ele nos deixa irritadiços, e ele nos deixa em rebelião contra Deus e contra os nossos irmãos. Então, muita gente, às vezes, que está com problemas espirituais com Deus, ela começa a tratar mal as outras pessoas, ela foge, por exemplo, da comunhão com os homens e mulheres de Deus, exatamente para que aquilo que ela fez não seja descoberto. E, irmãos, o nível de alucinação que o pecado causa em nós é tão forte, que você tem aqui um verme chamado Caim, enfrentando um Deus todo-poderoso. Então, ele tem a petulância de que Deus o chama, Deus se dirige a ele, pergunta assim: onde é que está o seu irmão? Aí ele responde para Deus em tom de petulância: por acaso eu sou babá do meu irmão? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu sou babá do meu irmão? Petulância contra Deus. Quem tinha intimidade a ponto de dizer assim, oferece sacrifícios e cultos de oferta e adoração a Deus, começa a zombar de Deus, começa a pirraçar a Deus, a tripudiar de Deus, a banalizar a Deus. Cuidado.
A Bíblia diz, no Novo Testamento, tenham cuidado para que jamais haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Porque se você, no passado ou atualmente, é um adorador, se você não tiver cuidado, você pode se tornar um dos discípulos de Satanás, escarnecedor de Deus, do Evangelho, da Palavra de Deus, cheio de zombaria, com os lábios cheios de gracejos pervertidos e maldosos, insultos contra Deus e contra o Evangelho, contra a Palavra de Deus, contra a santidade de Deus. Por quê? Porque se perde o temor a Deus. Um culto feito de qualquer jeito, ele nos leva, irmãos, para todo tipo de decadência espiritual. E pode ter certeza que o buraco é muito profundo e que cada vez mais é possível que se mergulhe contra ele. E Deus então chama mais uma vez e Deus fala: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da tua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e você será errante sobre a terra. Você quer pecar? Você tem a liberdade para fazer isso aí, mas você faz por sua conta e risco. Porque todo mundo que te ama e todo mundo que tem consciência do Evangelho prega e alerta para você: não peque, porque o pecado, a semente do Evangelho, a semente do pecado, ela é opcional. Agora a colheita é obrigatória. Se você lança sementes do Evangelho ou do pecado, você vai colher frutos de acordo com aquilo ali. E os frutos, depois que você semeia, eles são frutos obrigatórios. O que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra contra mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Eu garanto para você que muita gente chegou no fundo do poço. Se pudesse voltar, voltaria. E não faria de novo todo o mal que fez. Porque sabe que as consequências vêm. E é o que diz Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aí Deus diz assim: você vai ser um foragido. Você vai ficar como um fugitivo vagando pela terra. Então Caim, versículo 13, Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande. Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Ô, bonito, você tinha que ter visto isso aí antes. É o que a gente tenta botar, incutir e inculcar na cabeça das pessoas. Em nome de Jesus, reflita antes. Porque cristal quebrado você não remenda. Água passada não move moinho, não. Pense antes, reflita antes de você fazer meleca na sua vida, porque depois você não dá conta das consequências. Ele tenta argumentar com Deus: meu castigo é muito grande. Meu castigo é muito grande. Ele questiona a própria justiça de Deus, que dimensiona, né? No direito penal a gente fala assim: a dosimetria da pena. Você vai equilibrar e achar a medida para achar a pena exata. Dimensionar a dosimetria da pena. O meu castigo está muito severo, meu castigo está muito pesado, meu castigo é muito grande, que eu não vou poder suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença, e terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra, e quem se encontrar comigo me matará. Meus irmãos, pecado não compensa. E tudo isso aqui começa numa adoração feita de qualquer maneira. Santifique ao Senhor nos seus pensamentos, na sua vida. Tudo que nós temos e somos pertence ao Senhor. Eu quero te convidar a você fazer uma aliança com Deus, de restaurar o altar da adoração ao Senhor, dentro de sua casa, dentro do seu coração, na sua vida. A você não banalizar as coisas de Deus. Em nome de Jesus, bota a mão na consciência. Pensa em que tipo de dedicação você tem para a sua empresa. Você tem às vezes para o GDF, você tem para o governo federal, para a empresa que você trabalha, para si próprio, se você é o seu patrão. Pensa na dedicação que você tem por semana para tudo isso. E pensa no que você tem oferecido para Deus. Tudo que Deus te dá, tudo que Deus me dá. E o que nós temos feito em favor do Senhor? O que nós temos feito com a nossa vocação? O que nós temos feito com o nosso chamado? Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que é convertido, quando a pessoa é salva por Jesus, ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar nessa pessoa. E o Espírito Santo, ele nos dá dons. Todo crente tem pelo menos um dom. É possível que você tenha mais de um dom até. Então você não pode se conformar em ficar parado dentro de uma igreja. Você tem que servir ao Senhor. E se você já tem servido, que tipo de serviço você tem oferecido para Deus? No trabalho que você vai, qual é o tipo de dedicação que você faz, de tempo,
de esforço, de qualidade, de excelência no que você oferece, e dentro da igreja, e dentro da casa do Senhor, e no reino de Deus, e na obra do Senhor? Qual tem sido a tua dedicação, aquilo que você tem oferecido e tem ofertado para o Senhor? Qual área da sua vida você sente que você está sendo um adorador desqualificado igual Caim? Ele não deixou de ofertar a Deus, mas ele ofertou de qualquer maneira. Ele ofereceu para Deus aquilo que talvez lhe sobejava, aquilo que sobrava. Ou talvez ele ofertou com mesquinhez, pensando assim: rapaz, eu que fui para o cabo da enxada, eu que fui cavar a terra, eu que fiquei debaixo do sol quente, eu que tive que lidar com as pragas, com as ervas daninhas, com os animais que podiam vir comer essa lavoura toda aqui, e aí eu venho oferecer para Deus. Não, irmãos, Deus sabe qual é a qualidade do nosso coração. Se você tem sido um escravo do dinheiro, dos recursos, pede para Jesus curar seu coração aí, porque o dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor, e você precisa se libertar de tudo isso em nome de Jesus. Pede para Jesus curar seu coração. Senhor, eu quero restaurar o altar da adoração do Senhor dentro da minha casa. Eu quero restaurar o altar da adoração do Senhor dentro do meu coração. Eu sei, meu Deus, que meu coração ele é perigosíssimo, e eu quero que o Senhor trate meu coração. Eu queria que você também orasse, conversasse com Deus, para Deus tratar sério com o seu coração sobre a questão de ciúme, sobre questão de inveja. Porque talvez você sente que, olha pastor, parece que você está entendendo minha vida, meus pensamentos, e você tocou num ponto fraco do meu coração. Meu amigo, minha amiga, isso aqui é uma fraqueza da raça humana. Todos nós estamos sujeitos a isso aqui, e todos nós podemos pedir a misericórdia do Senhor. Pede para Jesus: papai, eu quero me alegrar com a vitória dos outros, eu quero ficar feliz quando eu perceber que alguém está se desenvolvendo e crescendo. Eu quero, ó Deus, ver a tua alegria em receber ofertas e dons com a mesma alegria de quem está te oferecendo. Eu quero ser feliz, eu quero ser curado e restaurado pelo Senhor. Vamos orar por isso aqui então?